Deus. A paz do Senhor a todos nessa tarde de terça-feira. Hoje são 20/2/2024. Eu já quero agradecer a Deus por mais uma edição do podcast Bate-Papo com o Pastor Afonso. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, quero agradecer a você que tem compartilhado, você que se inscreveu. Nós ficamos muito gratos com a sua companhia aqui nesse canal. Estamos aqui hoje mais uma vez, já estávamos até sentindo falta, né, do nosso pastor Almir Pereira, ali da Igreja Betel, aqui de Bairro Plataforma, nosso querido pastor França. Já quero mandar um abraço para o mesmo e família. Estamos aqui mais uma vez com o nosso pastor Almir Pereira e estamos hoje com esse tema: a família que sobreviveu ao dilúvio. Tema maravilhoso. Eu vou passar a palavra para o pastor, para ele se apresentar mais uma vez, para aqueles que ainda não conhecem, e estaremos dando início a nosso bate-papo baseado a família que sobreviveu ao dilúvio. Nosso pastor Almir. Pronto, a paz do Senhor seja com todos, né? Pastor Almir, né? Congrego na Betel, como o senhor já falou, né? Minha esposa é Marina. Amém. E minha filha chama-se Vitória, Mariana Vitória. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para a Vitória, para a dona Marina. Deus continue abençoando. Peço para a dona Marina estar se intercedendo pela nossa vida. Eu sei que já está intercedendo. Quero mandar um abraço para todos, para todos. Eu não vou dizer aqui o nome para que eu não venha a ser ingrato e me esquecer. Mas Jesus é lindo. Vamos estar começando com a oração, pedindo a Deus a direção. Quero mandar um abraço, só um abraço exclusivo aqui de um irmão André, pastor André. Deus continue te abençoando, pastor, a sua vida, e a nossa irmã Elaine. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, Pai de eternidade. Sim, nosso Deus. Príncipe da paz. Amém. Ó Deus, quão tem sido importante esse trabalho aqui, meu Senhor, para falar das tuas maravilhas, falar da tua palavra, através dos testemunhos, através do bate-papo, através dos estudos que vai ser feito aqui nesta tarde. Usa o teu filho, Senhor, que se dedicou a este estudo. Ó Deus, fala o nosso coração, que o Senhor possa tirar todas as dúvidas daqueles que a têm. Deus, toma nas tuas mãos, toma a direção, em nome de Jesus. Pastor Almir. Amém. Bom, pastor, né, nós estamos em uma sequência, né, de comentários. Isso. Acerca de todas as coisas que foi feita no princípio, desde o princípio por Deus, né? Nós já falamos acerca da criação. Amém. Não é isso? Da criação dos mundos. Isso. Nós já falamos acerca da criação do homem, né? Falamos acerca do pecado, né? O que toda essa malignidade que nós vemos no mundo, nós vemos que é consequência da desobediência do homem, né? Qual foi mais que nós falamos acerca da criação do homem? Falamos sete coisas. A gente pode ver aqui com mais precisão. Sim, sim. Né? É só para relembrar. Sim. Aqui nós falamos acerca do livro da criação, do Gênesis, a criação dos céus e da terra, né? A criação do homem e da mulher, a queda da raça humana, que é o pecado, né? Quando, né, o homem principiou a desobediência e o pecado e o mal que se estendeu sobre a terra. Falamos de Caim, né? Que era do maligno, que foi exatamente o primeiro homicídio, né, que ocorreu na terra, que foi quando Caim matou o seu irmão. E falamos do impiedoso mundo de Lameque, né, aquele homem que era orgulhoso, né, que na época quis se lançar na mídia, né, com orgulho quando ele mata duas pessoas por coisas banais, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a família que sobreviveu ao dilúvio, né? Que tudo isso está dentro da parte de uma sequência, né? A partir do pecado da raça humana, é necessário falarmos isso novamente, né? O mundo entrou em uma decadência moral e espiritual. Isso nós temos que estar sempre falando, porque isso continua fazendo parte da atualidade, né? Essa decadência moral, enquanto houver vida,
cada vez mais essa degradação ela vai aumentar. Né? Cada vez mais nós vamos ver coisas terríveis acontecendo. E falando de que é possível, assim como aconteceu com Noé, hoje também é possível, né, que nós possamos sobreviver, né, às situações que sobrevêm sobre as nossas vidas por consequência do pecado. Né? Porque o que é sobreviver? Né? Sobreviver é o efeito de resistir diante de uma situação. Né? E foi isso que aconteceu com essa família. Ela sobreviveu aos efeitos causados pelo dilúvio. Eles permaneceram de pé, né? Eles foram conservados a vida de Noé e automaticamente sua família. Né? Porque o que é o dilúvio? O dilúvio foi uma inundação que Deus enviou sobre toda a terra. Né? A inundação de água sobre toda a terra, uma enchente, né, terrível. E podemos chamar também de um dilúvio de situações adversas, aflições e muitas outras coisas. Né? Figuradamente pode ser chamada como dilúvio. O senhor falou aí que o dilúvio é uma inundação, né, através de uma chuva intensa, 40 dias, 40 noites. Muito bem. Agora, pastor, o dilúvio ali já é uma consequência de... Muito bem. Da decadência moral e espiritual do homem. Esses homens, eles se tornaram, lamentavelmente, né, descendentes de Caim, de Lameque, e a maldade continuou se multiplicando sobre a terra. Até porque o dilúvio é um juízo de Deus sobre aquele mundo. Um mundo que praticamente ainda estava iniciando-se, já havia se perdido. Adultos, jovens, crianças, adolescentes, toda a humanidade estava totalmente aprisionada ao pecado. Todos eles estavam, toda a humanidade estava dentro dessa condição. Por isso, foi obrigado Deus a enviar o dilúvio. E isso pesou muito ao coração de Deus. Deus sentiu, né, intimamente, né, esse pesar em seu coração de ter que fazer isso. Mas a questão é que Deus é santo. É verdade. Deus é santo e ele não pode, né? A santidade dele não suporta o pecado. Exatamente. Eu costumo dizer que é como um sol. Nós não conseguimos olhar para o sol ao olho nu, mais ou menos isso. Assim é o pecado diante de Deus. Não há como Deus suportar umas sequências e mais sequências de pecado. E foi o que aconteceu. Olha o que a Bíblia nos fala aqui, pastor. No versículo 11. Olha como estava a terra. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Então, essa era a condição de toda a terra. A terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, toda a carne havia corrompido o seu caminho, né, sobre a terra. E o que pesou foi a violência, né? A violência, a maledicência, tudo que a gente vê hoje. Parece que é o contexto de hoje. Né? Ontem é o que a gente vê hoje novamente. É aquela questão da decadência moral e espiritual. Tudo isso é efeito do pecado. Tudo é efeito do pecado e cada vez mais vai se aumentar esse efeito sobre a terra. É um efeito que não tem como parar. É um efeito que cada vez mais vai acontecer até que haja a manifestação do Filho de Deus. Aleluia. E a única forma de estarmos livres dessa situação é encontrando o instrumento, ou melhor, aquele que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Né? Assim como a arca foi o instrumento de salvação, hoje a pessoa de Jesus é o instrumento para nos livrar da situação de uma decadência, de ser continuamente viver essa decadência moral e espiritual. Isso é uma questão pessoal de mudança. Cada vez que o homem vai encontrando a Cristo, ele vai mudando de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, aquele corrupto se passa e tudo então se faz novo.
Mas só encontrando a Cristo, as coisas podem ter uma mudança. Podem ter, não. Haverá uma mudança se estiver em Cristo. Eu gosto muito dessa palavra, pastor, porque diz aquele que está em Cristo. Já mudou. Quando fala estar, é porque já está vivendo. É morar, habitar, conviver em Cristo. Não é algo superficial. Estar significa morar, habitar. Então, aquele que está, que habita em Cristo, que mora em Cristo, nova criatura é. Então, as coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo. Então, essa pessoa, ela vive em um mundo corrupto, mas ela não vive mais em corrupção, porque Jesus habita nela. Cristo é a forma para restaurar o homem. Sem dúvida alguma. Somente Ele. Ele é o presente dado por Deus, né? Como foi dado a Noé a arca, foi o presente dado por Deus para a salvação dos homens. A própria pessoa de Jesus. Olha o que é interessante, pastor. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. A maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação e pensamento do homem era continuamente má. Continuamente. Continuamente. Continuamente mal. Sem cessar. Continuamente. O homem é aquilo que nós vemos hoje em um estado muito maior, talvez, ou basicamente, né? O homem só pensava em malignidade. Seus pensamentos só eram de violência, só eram de situações obscenas. Todo pensamento era esse. Todo pensamento do homem, né? A maldade, toda a imaginação e pensamento de seu coração era má continuamente. Aí, trazendo para o mundo de hoje, pastor, eu fico imaginando. Hoje, existem muitas gírias que têm conotação de pecado. Tudo que se fala, você fala uma coisa com a pessoa já interpreta a outra maldosamente, criando uma situação. Essa é a questão, né? O mundo está assim. A gente vemos hoje, o mundo aprendeu a malícia do pensamento mal, de influenciar o homem naquilo que ele gosta, que é o pecado. Eu fico às vezes a me perguntar, pastor, o que tem a ver uma propaganda de uma televisão com uma mulher nua ao seu lado? É verdade. O que tem a ver um carro, convencível ou não, com uma mulher deitada? Tudo isso daí é exatamente isso. Pensamento e imaginação do homem má. Então, tudo tem um contexto de levar o homem ao pecado e separar o homem de Deus. Tudo nessa terra. E, gradativamente, isso vai cada vez mais piorar. Né? Cada vez mais, essa situação ela tem tendência de piorar e piorar. Até porque a Bíblia diz em Mateus 24, a partir do versículo 37, que assim como foi nos dias de Noé, assim será. Assim também será, né? Na vinda de Cristo, né? O que é que acontecia? Está escrito, no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e pegou a todos desapercebidos. E essa expressão aí, bebia, casava-se, dava-se casamento, são coisas naturais da vida, porém estavam desapercebidos. Desapercebidos, porque eles não se preocupavam. Porque nesse contexto, pastor, Noé, o pregoeiro da justiça, ele já tinha recebido de Deus o juízo de Deus que viria sobre a terra. Ele já sabia que o juízo de Deus viria sobre a terra. Ele já sabia que Deus iria inundar o mundo com água. E ele já havia mandado Noé convidar as pessoas para que entrassem na arca, que era o instrumento de salvação para aqueles homens. Deus mandou que Noé construísse essa arca. E o que é interessante, pastor, segundo os estudiosos, Noé levou 120 anos, de cerca de 100 a 120 anos, construindo a arca e pregando que o dilúvio viria. Mas aquelas pessoas chamavam Noé de louco, aquelas pessoas faziam pouco caso de Noé, né? E é o que hoje nós vivemos também. Nós pregamos o evangelho, dizemos que Jesus vai voltar, e as pessoas criticam de nós.
As pessoas riem, esses crentes não têm o que fazer, esses crentes estão perdendo a vida com esse negócio de religiosidade. Porque é isso que nós ouvimos muitas vezes. As pessoas, assim como o tempo de Noé, hoje também, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus com verdade. Abrindo parênteses aqui, houve uma situação agora nessa festa aí do mundo aí agora. Muito bem. Que uma certa cantora disse que não haverá apocalipse. Não é assim? Acho que o senhor também está sabendo disso. Ela disse que o apocalipse seria macetado. E isso tem um contexto que eu não vou entrar agora, até porque é uma situação, esse macetando que todo mundo tem falado, tem um contexto muito grave. É uma palavra que ela está no candomblé, o macetar, né, que na verdade, é uma forma de mostrar que os orixás eles têm poder. Isso é muito grave, é muito sério. Eu vou mostrar aqui ao senhor rapidamente, aos ouvintes, porque isso me chamou muito a atenção. Pode falar, pastor. Enquanto o senhor está aí procurando, estamos aqui mais uma vez, né, com o nosso podcast, Bate-Papo com o pastor Afonso, com a presença do nosso pastor Almir Pereira. Estamos discorrendo o tema A Família que Sobreviveu ao Dilúvio. Está uma maravilha. Eu quero já aproveitar enquanto o pastor está aqui procurando um texto que ele vai nos mostrar. Continue compartilhando. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos nos ajudar a compartilhar e propagar a palavra do Senhor, que esse é o nosso objetivo. Amém? Pronto, pastor. Então, o que acontece? Essa palavra macetando, eu não ia nem comentar, mas como o senhor falou acerca disso, até porque eu sou curioso. Está dentro do contexto. E tudo que chama muita atenção do mundo, eu procuro saber. Tudo está ligado. Eu sempre digo que o mundo físico, ele é movido pelo mundo espiritual. Não tem como não ser assim, né? Tudo que acontece na Terra, há um contexto espiritual, né? Porque há uma guerra entre Deus e o diabo, entre o mal e o bem. E tudo tem um contexto dentro disso. Olha aqui, olha o que está escrito. O que é, na visão e explicação, isso não sou eu, é um dicionário que mostra isso, né? No candomblé e na umbanda, macetando pode ser associado à força e ao poder de um orixá ou entidade espiritual. Essas religiões valorizam a determinação, a coragem e a superação de desafios. Em outras palavras, não sei se foi isso que a cantora quis informar, mas dá a entender que os orixás iriam macetar, iriam destruir com determinação o apocalipse. Até porque nós sabemos do contexto de tudo, né? Então, como eu estou dizendo, não quero entrar em muitos detalhes, mas se der um zoom depois, vocês podem procurar no dicionário, né? Não é o Mi que está dizendo isso, mas é o dicionário, né, que mostra dentro do que significa esse macetando. É como eu volto a dizer, o mundo físico, ele é movido pelo mundo espiritual. E tudo está ligado, né, entre as trevas e a luz. Todas as coisas, até porque a determinação do inimigo é realmente fazer, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou os olhos, não, o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz da glória do Evangelho. Então, as pessoas estão cegas do seu entendimento para compreender. Pode ser aberto esses olhos do entendimento? Pode. Se voltar para Deus. Os olhos do entendimento, eles são abertos para que se possa entender, né, as coisas que estão por vir. Até porque, quando falamos, pastor, da Bíblia, quando falamos de Deus, estamos falando de algo muito sério. Estamos falando da realidade. Estamos falando de uma realidade que sem Ele não existiríamos. Sem Ele não viveríamos. Sem Ele não teríamos vida. Sem Ele não teríamos esperança de glória. Sem Ele não teríamos esperança alguma. Vegetaríamos. Sem a questão de compreender Deus, né? Então, isso é fato, isso é real. Ninguém pode negar a existência de Deus, né? Agora, claro, existe a cegueira que faz com que as pessoas não compreendam.
O apóstolo Paulo chegou a dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, elas são discernidas dentro do âmbito do Espírito. Mas só que todo homem ele é convidado a conhecer, né, a Deus com toda a sua espiritualidade, um Deus invisível e real. Né? Então, voltando, né? Então é isso que acontece. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Casavam-se e davam em casamento, até que veio o dilúvio. Aquilo que Deus havia dito que aconteceria, aconteceu. Verdade. Veio o dilúvio, e o que me chama a atenção, pastor, Noé entra na arca e todos estavam desapercebidos. Muitos estavam desapercebidos. Muitos estavam vivendo uma vida com naturalidade. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Muitos estavam deixando, e como hoje, nesse século, muitos vivem assim. O que eu quero é curtir, o que eu quero é viver minha vida. A vida é curta. Só que a vida ela pode ser eterna, se o homem quiser e se esforçar para encontrar com Cristo. A vida é curta na terra. Eu já falei outras vezes. A vida não se acaba com a morte do corpo. Todo homem ele é feito de uma tricotomia. Espírito, alma e corpo. O corpo dessa sepultura. Mas o espírito e alma, que é a parte imaterial do homem, não morre. Permanece vivo. O que nos dá inteligência, sabedoria, não é o corpo. Não é o físico, mas é a alma. A alma é o psique. É a sede dos sentimentos, da vontade, das emoções do homem. Então, essa parte, pastor, ela não será tirada do homem. O homem... É a parte da consciência? É a parte da consciência. O homem saberá que um dia conheceu a Deus, depois da sua morte, que ouviu falar de Deus, mas que não quis Deus. E um dia, se não decidir estar ao lado de Deus, é fato, estará no fogo eterno, queimando para todo sempre, e lembrará disso. O homem lembrará que teve oportunidades e oportunidades para ter um encontro com Deus, o seu Criador, mas preferiu rejeitar o seu Criador para servir ao seu arco inimigo, a criatura, né, que queria ser igual a Deus, e sofrerá eternamente. Baseado no que o senhor está falando aí, aqui Romanos 1,18 diz assim, pastor: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto que é de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa, né? Para que não haja desculpas, inexcusável. E no versículo 32, pastor, do mesmo capítulo 1, diz assim: aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Concordam? Concordo. Né? Uhum. E foi justamente por isso que Deus entregou as suas paixões. A mulher mudou o uso natural, né? O homem passou a gostar do homem, a mulher da mulher, e assim sucessivamente por causa da desobediência a Deus. Né? Por não quererem, né, ter conhecimento de Deus, Deus entregou as concupiscências, as suas paixões infames. Né? E hoje é o que nós vemos no mundo, a corrupção do mundo. É porque muitos falam de Deus, pastor, mas seus corações estão distantes de Deus. Tem pessoas que falam Deus como um amuleto ou com um certo receio de sobrevir sobre ele o mal. Aí querendo se apegar a um fingimento, porque essa é a realidade, ninguém pode enganar a Deus. Existem pessoas que falam muito de Deus, mas eles não têm consciência real de que Deus é Pai, de que Deus é feitor, de que Deus é santo. Né? Eles não querem ter essa consciência real. Embora, eu sempre digo,
Até o ateu, no íntimo, ele crê em Deus. Isso. Porque todo homem ele tem um espírito dado por Deus. Isso. O fôlego de vida, que é o espírito do homem, foi Deus quem soprou em suas narinas. Eu falei sobre isso essa semana. É impossível o homem não acreditar em Deus de alguma forma. Existe a cegueira espiritual, mas tem que haver uma determinação de conhecer a Deus. Toda a humanidade precisa ter uma determinação. Só que isso requer renúncia. Isso requer abandono de pecado. É uma O disposição. João, certa vez, chegou a dizer que eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, uma coisa é muito séria, né? O negócio é muito sério, porque Deus, ele se manifestou à humanidade pelas coisas que estão criadas. Muito bem. Né? Você olha para o céu, você vê Deus. Olha para a árvore, para os peixes, para toda a criação você vê Deus. Aí a ira de Deus vai se manifestar do céu, porque eu me manifestei a vocês. E vocês trocaram a verdadeira justiça por injustiça. É justiça. Aí é que vem no dia do juízo final. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Foi não. Com certeza. Né? Então, pastor, nós já vimos aí a questão de Noé, né, que apregoou a justiça, o apregoeiro da justiça. Sim. Noé que recebeu de Deus, né, aquilo que é a incumbência de pregar e de saber o que viria sobre a terra por causa da corrupção do mundo, né? Nós já vimos isso aqui. Agora, nós vimos que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus virá. E nesse período da vinda de Jesus, para buscar os santos, para buscar os remidos, para se manifestar sobre a terra, para que depois de tudo isso, então, tenha uma finalidade total e haja o juízo final. Dentro de todo esse período, pastor, há um período de tribulação, há um período de aflições que a terra sofrerá. Como podemos nos livrar de tudo isso que está para acontecer? Como a humanidade pode se livrar de todo esse mal que está para acontecer sobre a terra? A Bíblia fala sobre tipologia. Tipologia. E a arca era uma tipologia de Cristo. De Cristo, muito bem. Ela foi um elemento essencial para essa família ser salva. E Cristo, ele é o caminho, A verdade é a vida. a verdade é a vida. Ninguém vê ao Pai, né, senão por ele. Essa é a maneira das pessoas se salvar. É a maneira de sobreviver, De sobreviver. de poder resistir aos efeitos que sobrevirá sobre a terra até que Cristo volte. Né? Alguém permanecer, durar, ser preservado, porque isso é sobreviver a toda a situação que está para acontecer na terra. Porque muitos males ainda estão para acontecer sobre a terra, e isso é profético não porque Deus é mau, mas porque os homens viram as costas para Deus. E Deus, querendo salvar, enviou, como no tempo de Noé, a arca. Hoje Jesus envia o seu próprio Filho, com todo o seu sofrimento, para que possa resgatar o homem. Deus, é verdade. Jesus disse: eu sou a porta. Aleluia. Se alguém entrar por mim, né, salvar-se-á, né, e encontrarás pastagens. Né, e João está falando. Encontrar pastagem. E encontrarás pastagens. Então, Isso. se alguém entra pela porta, né, que é um modo figurado de Jesus Isso. falar quem ele é, Isso. vai encontrar liberdade, Isso. vai encontrar Salvação. paz, vai encontrar salvação. Então, Jesus é o único que pode nos livrar, que pode nos dar sobrevivência, que pode fazer com que resistamos a tudo isso que está por vir. Teve um tempo que a porta estava aberta da arca. Mas também chegou o tempo dela se fechar. Se fechar. É porque enquanto Noé convidava, a porta estava aberta. Só que as pessoas criticavam de Noé. As pessoas faziam pouco caso de Noé. Pastor, o tema, a família que sobreviveu ao dilúvio. Por gentileza,
é possível, sim, uma família se salvar? Sim, claro que é possível, né? A pessoa se salvar do dilúvio. Essa família Ou é um exemplo. é o exemplo. E não só ele, Deus quer salvar muito mais do que só Noé. Até porque ele já enviou o seu filho. Isso. Muito mais do que uma família. Isso. Deus quer salvar as famílias da terra, a humanidade da terra. Mas para isso há um livre-arbítrio. Para isso há um desejo pessoal que possa sim comover os céus. Eu costumo dizer, pastor, que as nossas atitudes individuais movem Deus. Comove Deus. Alguém disse, Senhor, eu já até falei isso, quando o Senhor disse que ia salvar o centurião. Olha o que esse homem disse, salvar o servo do centurião. Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, mas basta dizer uma só palavra e o meu criado será salvo ou será curado. Isso. Né? Isso trouxe uma emoção em Cristo como Deus. Mesmo como Deus, porque aquilo ali ele não foi levado a dizer aquilo. Voluntariamente ele tinha fé de acreditar que Jesus era aquele que tinha autoridade para libertar o seu criado. E lá no final, se eu não me engano, Mateus 9, não vou ficar citando porque às vezes eu esqueço o versículo onde está escrito, né? Como eu falei naquele dia de ensino ao menino, né? Sim, que é Provérbios 22, 6, eu falei outro lá. Então eu não vou citar. Mas o que é interessante é que o Senhor Jesus, vendo a forma como esse homem fala voluntariamente, Jesus diz, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Aquele homem despertou um sentimento em Jesus, pastor. Mas não é porque ninguém mandou ele fazer aquilo. Era aquilo que ele criou em fé e que ele externou ao próprio Cristo. Essas coisas movem o coração de Deus, pastor. E o Senhor Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó na grande ceia do Senhor. A vontade de Deus é que todos se salvem. Todos. Eu tô com algo aqui para falar, me perdoe aí. Pode falar. Tá me incomodando aqui para falar. Voltando para o macetando. Essa pessoa, ela disse que não haveria dilúvio. Ou não haveria apocalipse. E no dia seguinte, houve uma explosão no trio dessa cantora. E o trio inclinou. Quase emboca. E eu perguntava a Deus, por que não embocou aquele trio? Deus se lembrou do conselho que Moisés deu a ele. O que é que eles vão falar de ti? Se o Senhor mata esse povo? Muito bem. Vão pensar o que do Senhor, se o Senhor mata aquele povo? Porque ia morrer muita gente. Deus não faz a função de Satanás. Deus, ele é amor e espera que você que tem desafiado ao Senhor, porque se eu não me engano, juntaram agora duas para dizer ainda que não haverá apocalipse. Deus, ele fala em Romanos 2 que ele é longânimo e tem paciência que o pecador se arrependa. E eu quero te dar um conselho. Se arrependa, porque está escrito em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pois não, pastor. Nessa questão, pastor, eu fico assim, numa questão porque, como eu sempre digo, Sim. Deus é um justo juiz. Sim. Deus, ele vai julgar as pessoas de acordo com as obras, o entendimento. Sim. O real entendimento. Isso. Eu não sei até que ponto essa cantora, ela falou essa questão do macetado, do apocalipse, sim, ou que não haverá apocalipse. Isso. Se ela falou por ignorância, por não conhecer sim, o que é o apocalipse, né? Porque a gente vê às vezes perguntas tão simples da Bíblia e milhares de pessoas não sabem responder. Sim. Porque a gente vê, às vezes eu estou vendo assim alguma coisa na televisão, sim, e quando se faz uma pergunta tão simples, as pessoas não sabem, pessoas cultas, isso, pessoas PhD, pessoas que têm formações acadêmicas e não sabem, isso, porque elas são ignorantes porque nunca quiseram saber das coisas de Deus, sim, sim, mesmo com toda a sabedoria existente humana, né, mas nunca se importaram com Deus. Aí eu me pergunto, será que ela sabe de fato o que é o Apocalipse? Ou outras pessoas que dizem que não haverá o Apocalipse?
Porque Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Quando alguém fala por ignorância ou por falta de conhecimento, no caso, né, Deus ele não leva isso em conta. Mas quando alguém tem uma noção real do que é um apocalipse, do que é a palavra de Deus, que a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, esse alguém está correndo um risco imenso de brincar com o Senhor da palavra, com o Senhor que tem todo o poder sobre a terra. Né? Aí agora a coisa já fica mais complicada. Até porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser zombado. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Se o senhor for ver em 2 Pedro 3, se eu não me engano 20, a partir de 3, ele vai dizer que muitos escarnecedores se levantarão nos últimos tempos. Se o senhor quiser, pode abrir aí. Vamos abrir aqui só para a gente ver 2 Pedro 3,20, né? 2 Pedro? 2 Pedro 3,20. Deixa eu ver, é 20? Não, 3 primeiro. Deixa eu ver aqui. Sabendo primeiro isto, no 3. 3,3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Pessoas que vão escarnecer, zombar, né, das coisas de Deus. Andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias paixões da carne. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada está acontecendo. Não, parece que não vai existir nada. Parece que as histórias reais bíblicas, elas não são verdadeiras, né? E isso fala os escarnecedores. Olha o que diz no versículo. Eles voluntariamente ignoram isto. Voluntariamente. Aí é que é o risco, né? E quando pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, então encoberto com as águas do dilúvio. Está vendo? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E olha só que coisa interessante. Mas, amados, não ignoreis. Isso é a igreja, não pode ignorar. O mundo não pode ignorar. Uma coisa que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Para nós, já se passaram muitos anos e Jesus não veio. Mas Jesus, no seu poder, na sua onipotência, um dia é como 1000 anos. Para Deus ainda está tudo acontecendo muito recente, porque um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É por isso que às vezes a gente se preocupa muito com o tempo, porque o nosso tempo é curto, mas para Deus está tudo dentro do próprio controle. Aí ele diz no 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. O que é ser longânimo, pastor? Paciente. Eu costumo dizer que ser longânimo é como um cordão ou uma corda que vai se estendendo. Mas a longânima, mas um dia essa longanimidade acaba. Mas Deus é longânimo. Por que ele é longânimo? Porque ele é paciente. Olha só. Não está da sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, pastor, Deus é longânimo, ele está esperando que a humanidade se arrependa, ele está esperando que as pessoas se conscientizem que o que estão fazendo é, na verdade, uma afronta contra o seu Criador, contra Deus. É o que Deus quer. Mas o que é interessante, que o Senhor mostra que o dia dele virá como ladrão. Alguém sabe quando o ladrão chega em uma casa? Alguém sabe quando o ladrão virá? Mas assim será o dia do Senhor. É verdade. O dilúvio pegou todos desapercebidos. Estava todo mundo naturalmente, mas aconteceu. Vai chover nada. Às vezes a gente quer um sinal como a pandemia para que Jesus volte. Mas a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O dia do Senhor virá repentinamente.
Quando menos se espera, pode ser um dia que está todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, todo mundo achando que está em paz, melhor dizendo, ou até tem a paz do mundo, e o dia do Senhor aconteça. Então isso vai ser muito repentino, né? Isso é muito sério. Pastor, o senhor perguntou como é que hoje nós podemos sobreviver a tudo aquilo que está por vir, porque Jesus virá e virá muitos tormentos ainda sobre a terra. É verdade. Muitos tormentos sobre a terra ainda virão, né? Antes da vinda de Cristo. E a gente precisa estar guardado, a gente precisa estar na arca que é Jesus. Verdade. E como fazer isso? Dando crédito à palavra de Deus. O mundo precisa dar crédito a essa palavra. O mundo precisa acreditar que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Que essa é a forma que Deus escolheu para falar com os homens. Através da sua palavra, e inspirou homens para que através dessa palavra, a sua palavra fosse manifestada através de homens. No seu físico. Deus, ele tem profetas, Deus, ele tem homens e mulheres que são chamados, aliás, não só homens e mulheres, Deus chamou a igreja para isso. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não for, será condenado. Então Jesus chamou a igreja para isso. O que é interessante, pastor, que eu vejo nisso? Gênesis 2:6 diz que, segundo os historiadores e o que a Bíblia nos dá a entender, que quando Deus chama Noé e diz que vai destruir a terra com o dilúvio, com a água que durou 40 dias e 40 noites sobre a terra, foi uma água que saiu acabando com tudo, todas as almas viventes, tudo se acabou, exceto os animais que estavam dentro da arca e a família de Noé. Só eles se salvaram. E isso é real, muito verdadeiro. E o que é interessante é que o Senhor diz a Noé, Noé, eu vou enviar chuva sobre a terra. Mas no versículo 2:6 diz que não chovia sobre a terra. Não. A terra era regada por um vapor que subia dentro. Era um vapor que subia da terra que regava a terra. Não havia chuva. Não havia chuva. Nem nuvem. Nem nuvem. Então Deus, ele dá a Moisés, ou a Noé, um projeto improvável aos olhos dos homens. É difícil se acreditar de algo que nunca aconteceu. Tinha tudo para não se acreditar. Tinha tudo, porque ele, como vai pregar a uma multidão de pessoas que nunca choveu, mas que virá uma chuva que será uma chuva que sairá derrubando tudo, acabando com tudo, e que vai durar 40 dias e 40 noites. Como acreditar? Fé. O homem que quer ser salvo e quiser sobreviver tem que ter fé. A Bíblia diz que pela fé, Hebreus 11:7, Noé, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, construiu a arca. Fé, pastor. Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado por Deus das coisas que ainda não se vê. O que Noé ainda não via? A chuva. Noé nunca havia chovido, mas Noé tinha fé, porque quem disse foi Deus. Deus disse, eu vou acreditar. Rapaz. E é isso que o mundo precisa criar em seu coração, pedir a Deus fé, para que acredite na sua palavra, ainda que ela seja, aos olhos dos homens, absurda. Ainda que não tenha nenhuma lógica, ainda que a ciência não diga. Não é científico, é fé. A palavra de Deus é anti-fé, pastor. A Bíblia diz que Elias, eu até já falei isso, orou, o céu parou, mandou chuva. Isso a ciência não pode, tem coisas que a ciência não explica, pastor. Verdade. Mas a fé e o Deus Todo-Poderoso, que tem um controle sobre tudo, faz. Então tem coisas que elas são improváveis aos olhos dos homens. Mas os homens precisam despertar na fé para que possa ser salvo de toda a destruição que está por vir, ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que, a Bíblia nos fala que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. E o que fez com que Noé, pastor, fosse salvo? 6:9. Olha o que a Bíblia diz. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e reto nas suas gerações. E andava com Deus.
Olha o que fez com que Noé fosse salvo. Olha o que pode fazer com que a humanidade hoje seja salva. São os mesmos atributos que existiam na vida de Noé, são os atributos santos que Deus requer de toda a humanidade. Noé era um homem justo e íntegro na sua geração. E é possível. E andava com Deus. Em meio a uma geração corrompida. Em meio a uma geração corrompida. E andava com Deus. Então, quando o homem ele anda com Deus, né, as promessas de Deus estão sobre ele. Quando o homem ele teme e ele não se associa a esse mundo mal, mas ele foge desse mundo, né? Até porque igreja significa chamados para fora do sistema desse mundo. Então, quando o homem ele passa a ser igreja, ele está fora do sistema desse mundo. Ele está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo, né? A Bíblia diz, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes do mundo eu vos tirei, é por isso que o mundo vos odeia. Então, aquele que quer se fazer como igreja em Cristo Jesus, casa morada de Deus, elas serão, sim, elas resistirão a tudo aquilo que está por vir no futuro breve, né? A cantora disse, o Apocalipse vai vir entre 5 a 10 anos, não foi isso? Foi, cara. A Bíblia não diz em quando Jesus vir, mas o Senhor diz, eis que vem sem demora. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. As evidências, elas são claras e mostram que Jesus está voltando. Sim. Não tem como. Sim. Até o mundo diz, Jesus é fim do mundo. É verdade. Quando vê as coisas, é fim do mundo. Porque é fim do mundo mesmo, pastor. A gente não pode datar porque Deus não deu a ninguém o direito de datar. Nem ele mesmo. Nem Jesus, como homem, quando estava na terra, sabia. Perguntaram a ele, ele disse que... não vos compete saber os tempos, né? Nem as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Apenas fique em Jerusalém. Isso. Né? Apenas ore. Apenas busque o Senhor. Apenas ande com Deus. Amém. Né? Então, pastor, então é isso. É possível que a humanidade... Né? Não, quando eu falo, não falo só a igreja, mas eu falo a humanidade. Amém. Ela possa sobreviver, né, ao dilúvio que virá sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Não. Foi não. Viu? O que é que acontece? Vamos terminar. Isso. A Bíblia diz que no dilúvio, pastor, só 8 almas se salvaram. 8 almas se salvaram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Pastor, isso foi difícil de eu acreditar quando aceitei a Jesus. Porque eu me perguntava, como pode um Deus tão bom, um Deus que criou todas as coisas, Deus que nos ama, salvar somente 8 pessoas? Quando eu comecei a acreditar que eu fazia parte dos salvos em Cristo, e eu comecei a me perguntar, mas Senhor, eu e as pessoas que são da igreja são salvos, e tanto esse mundo que não te conhece, o Senhor é tão bom, vai deixar que todos se percam? E eu comecei a entender. Eu comecei a entender do livre-arbítrio que Deus dá ao homem. Eu comecei a entender que Deus, ele é santo. Muito sério. Existe, pastor, Deus, ele coloca, como é que se diz? Ele coloca regras para que o homem possa ser salvo. E uma dessas regras é que o homem conheça a sua palavra, decreto e viva em santidade. Porque quando fala de ser salvo, hoje em Cristo, não é uma salvação para morar na mesma terra como foi com Noé. Mas hoje é uma salvação para morar nos céus dos céus. Aleluia. E essa salvação que vem, que é para morar nos céus dos céus, quem vai dar é um Deus que é santo. É um Deus que ele vive em extrema santidade. E ele não comporta, não tem como ele fazer algum tipo de parte com o pecado. Deus não faz parte com o pecado. O pecado faz com que o Senhor vomite.
Então, os céus como morada dos santos, porque a palavra santos, pastor, santo significa separado para Deus. Isso. Então, só vai morar nos céus aqueles que de fato querem serem separados para Deus, viver uma vida santa. Ah, mas os crentes não pecam? Peca. Mas os crentes pecam por acidente, não por um vício de pecado. E por isso é que os santos, eles são remidos e redimidos pelo sangue de Jesus. Porque eles pecam, mas eles se arrependem rapidamente e lutam para não viver no vício do erro. Porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus ou nascidos de novo, eles não vivem habitualmente no pecado. Ele não faz da sua fraqueza humana um ato contínuo para pecar. Então, só 8 almas foram salvas. E sim, muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz em Lucas 13, pastor. Eu até botei aqui Lucas 13, cadê? Eu botei aqui porque é interessante isso. Lucas 13, 22, 30. A Bíblia diz que alguém pergunta ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus está pregando para a multidão e alguém entre a multidão pergunta: Senhor, são muitos os que são salvos? E o Senhor então dá como resposta, o Senhor diz: porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão, mas não conseguirão. Porfiar por entrar pela porta estreita. O que é uma porta estreita, pastor? Compromisso sério. É uma porta bem fechadinha. É uma porta fora do padrão normal. É uma porta que só pode passar mesmo com muito esforço. Não pode levar bagagem, não pode levar nada. É muito esforço para que se possa entrar. Então foi isso que o Senhor disse. Aí o Senhor então conta uma parábola. Quando o pai de família vier e fechar a porta, isso fala então do término de todas as coisas. Quando o pai de família vier e fechar as portas, então os que estiver de fora começarão a dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E então o Senhor disser: eu não sei quem são vocês. E eles então vão dizer: Senhor, nós comimos com o Senhor, ouvimos as tuas palavras na praça. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque, pastor, os céus dos céus não é para só quem ouve a palavra de Deus. O céu dos céus não é para quem vive uma superficialidade de somente ouvir a palavra de Deus. Os céus é para aqueles que têm compromisso em ouvir e viver a sua palavra. Esse é o céu dos céus. É por isso que muitos não vão entrar nos céus. É por isso que muitos, lamentavelmente, não vão ser salvos. Porque muitos querem viver uma vida instável aqui e acolá, entre Deus e o mundo. E isso acontece até mesmo dentro da igreja. É por isso, pastor, que a Bíblia diz que, ou melhor, a Bíblia fala da Igreja Universal em Hebreus, né? E é claro que o Senhor Jesus ele virá buscar uma igreja, uma única igreja, que é a chamada Igreja Universal. Mas não é a Igreja Universal do reino de Deus que conhecemos. A Igreja Universal é chamada assim porque ela é a igreja invisível. É a igreja que o homem não pode ver com seus olhos físicos. É a igreja que só Deus conhece. É a igreja que comporta desde Adão até o último crente quando Cristo vier, que será salvo. Só Deus conhece a igreja. É por isso que mesmo dentro da igreja muitos vão ficar de fora. Porque nem todos que estão na igreja, na verdade, eles são israelitas. Nem todos que estão na igreja, de fato, de verdade, eles são crentes compromissados com Deus. Né? Aí, para terminarmos, na parábola das 10 virgens, pastor, a Bíblia diz que as 10 foram encontrar com o noivo. 10 virgens que foram encontrar com o noivo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas são aquelas que vivem de qualquer jeito, insensatas. Mas são crentes. Eram 10. Representa as igrejas. Representa os seus componentes das igrejas. 5 eram prudentes e 5 loucas. Pastor, a prudente, ela sabe. As pessoas que são prudentes,
ela sabe identificar o mal antes que aconteça. Elas são precavidas. Amém. Lembra da parábola que o Senhor contou de todo aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha? E vieram a chuva e desceram os rios, e a casa não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. E havia outro grupo que construiu a sua casa em qualquer lugar, chegou na areia, construiu, e quando veio a chuva, saiu levando tudo. Aqui fala da prudência e da imprudência. Fala aqui das loucas e dos prudentes, né? Quem é prudente, ele sabe construir com alicerce a sua vida em Cristo, né? Porque a Bíblia diz que 5 levaram consigo as suas lâmpadas e levaram reserva. E outras 5 não estavam nem aí, eram crentes, mas estavam vivendo de qualquer jeito, não estavam se preocupando de fato com a volta do noivo, com o casamento entre a igreja e Cristo, né? Então, o que acontece? De madrugada, ouve-se um grito: lá vem o noivo. Por que de madrugada, pastor? Hora improvável. Uma hora improvável, uma hora inesperada. Lá vem o noivo. Levanta-se todo mundo para encontrar com o noivo. As loucas não levaram consigo as lamparinas, ou a reserva. A hora do sono. E aí o que acontece? As suas lamparinas estavam apagando, ou apagaram-se, e não tinham onde comprar. E isso é o retrato da vinda de Cristo e da igreja. A igreja precisa estar percebida. A igreja precisa fazer como Noé. Não só crer no improvável pela fé que acontecerá, mas apregoar ao mundo esse improvável com fé, com vida, de forma que as pessoas entendam. De fato, Deus existe porque eu estou vendo nessa pessoa a verdade sendo manifestada. Né? Então, é assim que deve ser, né, pastor? Glória a Deus. Não, senhor meu, suas palavras de consideração. Né, tudo aqui já foi falado, né? A minha palavra de consideração hoje é a mínima, né? Aceite Jesus Cristo, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Evocai-o enquanto está perto. Né? Porque virá dias que vai se tirar o tempo da graça. Haverá um dia de grandes tribulações sobre a terra. Haverá um dia de grandes sofrimentos. E se esse dia não chegar para nós ainda nesse tempo, para o mundo ainda nesse tempo, todos os dias parte-se milhares de pessoas nessa vida. Amém. E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então que possamos, crente, se apegue cada vez mais ao Senhor. Amém. Quem não é crente, busca o Senhor. Amém. Eu quero lhe agradecer, pastor, mais uma vez, a sua estadia aqui. Amém. Pela sua colaboração. Fico sem palavras. Estudo maravilhoso. Nós falamos aqui, às vezes, do tempo. Escute meia hora, 20 minutos. Depois você volta de novo. Mas não deixe de ouvir tudo, porque é palavra de vida. Às vezes eu paro aqui, eu não vou perguntar nada. Porque, tipo assim, são palavras de vida eterna. São palavras que têm um peso muito grande no mundo espiritual. São estudos revelados que vai gerar vida. Isso aqui, pastor, vocês que me ouvem, isso aqui vai gerar salvação. Amém, sem dúvida. A vidas. Eu creio. A vidas. Talvez alguém clique nesse vídeo, assista só 5 minutos, assista só 10, só 20, só meia hora. Mas eu quero dizer para você, gente, isso aqui é tesouro. Isso aqui é pérola, que não se encontra em qualquer esquina. Então eu louvo a Deus por todos aqueles que têm sentado nesta mesa, que têm se colocado como instrumento de Deus para nossas vidas. Eu estou agraciado, eu fico agraciado porque nessa brincadeirinha aqui eu estou me alimentando a cada dia e tenho aprendido. E quero louvar a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Por este dom que o Senhor te emprestou por misericórdia. Amém. Que Ele possa te usar hoje mais e mais. Amém. E te proteja ali onde o senhor trabalha, na estação Pirajá. Eu quero mandar um abraço também para Tonho, encontrei ele lá e disse que ele quer mandar um abraço para ele. Quase que eu esqueço, Tonho. Então, gente, Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de compartilhar. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.